Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Que o Espírito do nosso Deus esteja com cada um de vocês nesta manhã, abrindo o entendimento para entendermos a sua palavra nessa hora. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. O Senhor é o Deus que revela, que instrui, pois pedimos a tua direção para este estudo, para essa meditação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre Cristologia e hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o fundamento de nossa fé. Nossa unidade é a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco a respeito desse fundamento. Por que nós cremos, declaramos que cremos em Jesus como igreja metodista? Então nós vamos refletir um pouco a respeito. Tudo o que pensamos ou fazemos tem que ter base, fundamento, diretriz. Assim também a ciência, as religiões, etc., precisam se basear em algo sólido para definir e garantir seus argumentos, e isso gere credibilidade. Nós agora vivemos um momento da expectativa, da aprovação de vacinas contra o Covid-19, e vimos que uma dessas vacinas teve que ser barrada para teste por causa de um efeito colateral que vai ser pesquisado. Então eles precisam descobrir que base, o que vai acontecer com o ser humano, o que vai influenciar no organismo. Então é preciso base, fundamento e diretriz para dizer que essa vacina funciona. Assim é conosco na nossa vida cristã também. Precisamos saber qual que é o fundamento da nossa fé. O texto base é de Mateus 16, 13 a 20, e nós vamos nos ater nos versículos de 13 a 18. A pessoa de Cristo tem sido ao longo do tempo definida de várias maneiras. Uns como profeta, outros o têm como espírito evoluído, outros como Oxalá. Cada povo ou religião tem seu ponto de vista e argumentos sobre ele. Isso torna sua pessoa intrigante e desafiadora. Para a Igreja Metodista, no ramo da Igreja Protestante, a vivência da fé se baseia em algumas referências importantes. A Bíblia como única regra de fé e prática, a experiência de nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a experiência de John Wesley e a experiência do metodismo histórico. Porém, a experiência de Cristo é o eixo central de toda a nossa natureza, identidade e compromisso. O texto de hoje nos desafia como Igreja de Cristo a afirmar Jesus como centro da nossa identidade. Vamos ver o texto aqui. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande pergunta desse texto é: quem é Jesus? E Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? O Filho do Homem aqui, Jesus está se referindo a si próprio. Essa expressão é sua autodesignação.
Só ele fala a respeito disso. Isso significa a sua relação com a humanidade. O Filho do Homem, Jesus, também é homem, é um ser humano, como nós. Por isso, eles chamaram Jesus de glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O apóstolo Paulo ele emprega um termo diferente, chama-o de segundo Adão, ou segundo homem, né, o qual procede do céu e que deve ser distinguido do primeiro, Adão. Adão quer dizer humanidade. A ideia que o povo tinha de Jesus era variada. Tanto que os discípulos falam, né? Uns acham que é João Batista que ressuscitou, o próprio Herodes, rei Herodes, achava isso. Outros, Elias, Jeremias, um dos profetas. Martin Keller escreve o seguinte: portanto, Jesus conseguiu, por meio de todo o seu comportamento, que a opinião pública sobre ele fosse unânime num ponto, a saber, na negação. Nisso todos estão de acordo. Ele não é o Messias. Sua pessoa e seu comportamento não coincidiam com a concepção deles de um rei salvador. A visão que eles tinham era totalmente diferente daquilo que Jesus apresentava, apesar dele demonstrar milagres e poder em vários momentos. O versículo 15, Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E enfatizando essa interpelação, vós, ele lembra os discípulos daquilo que os distingue das pessoas e o que lhes sugere uma conclusão diferente. Para Jesus era importante a definição, a visão que os discípulos tinham dele. Pedro então responde: tu és o Cristo, o Messias, o ungido, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Mateus 14:33, quando Jesus anda sobre o mar, as pessoas que estavam no barco foram unânimes em afirmar que, na verdade, não és outro senão um Filho de Deus. Em algumas traduções, fala a respeito disso, senão um filho. Outros falam filho. A resposta de Pedro revela algo extraordinário. Ela especifica a imensurável diferença qualitativa entre Cristo e todas as criaturas, tanto as invisíveis quanto as visíveis, os anjos e também os seres humanos. Jesus é o eterno Filho de Deus. A afirmação de Pedro revela que Jesus era o ungido por excelência, o esperado por excelência, o realizador de tudo que o Antigo Testamento falou, indicou e sugeriu. Jesus era o único filho, não um filho de Deus, mas o único filho de Deus. O filho amado em quem o Pai tem prazer, como diz a palavra de Deus. No versículo 17, Jesus então afirma que a resposta de Pedro não havia sido revelada por conhecimento pessoal ou por influência de opiniões do povo. Carne e sangue. Essa expressão carne e sangue, na língua hebraica, quer dizer relação humana. Não foi as pessoas que deram essa definição para Pedro, mas o próprio Deus, o Espírito do Senhor, que revela. O Pai que está nos céus revela a Pedro essa definição, que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16:18, Jesus fala a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, a ideia mais corrente é a de que Jesus está falando da declaração de Pedro: tu és o Cristo, e sobre ele, sobre essa afirmação, sobre Jesus Cristo, a igreja do Senhor, a comunidade
de Jesus seria estabelecida. Para M. Neely, a referência foi feita provavelmente à verdade que o apóstolo havia proclamado, isto é, ao fato de que o messianismo do Senhor seria como uma rocha imóvel sobre a qual a sua eclesia ou igreja estaria segura. Então, essa construção que se apoia sobre essa rocha, Jesus Cristo, é a comunidade de Deus, é a igreja hoje. Em Efésios 2, 19 e 20 a 20, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então a ordem seria Jesus Cristo, apóstolos, profetas e a comunidade cristã, a igreja. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos ensinos dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja é o corpo de Cristo e ele é a cabeça desse corpo. No artigo 13 dos 25 artigos de religião do metodismo histórico diz: a igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual se prega a pura palavra de Deus e se ministram devidamente os sacramentos com todas as coisas a eles necessárias conforme a instituição de Cristo. A igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis na qual se prega a pura palavra de Deus. A igreja hoje precisa afirmar Jesus como centro da sua identidade. Suas ações precisam expressar a fé no Messias, Filho do Deus vivo, confessando ser ele a pedra fundamental, seu alicerce, sua base. Não há sentido na identidade cristã se não temos uma vivência pessoal com Cristo, que se cultiva no estudo, na oração, na leitura da realidade da comunidade e da sociedade. Não há sentido se não temos uma vivência pessoal com Cristo. John Wesley, ao desafiar os pregadores metodistas itinerantes a ter uma vida devocional disciplinada, ele fala da necessidade de sermos fiéis a Deus na compreensão do seu Evangelho, para sermos fiéis na vivência do mesmo. Portanto, nós somos desafiados a buscar a revelação do Deus vivo que está no céu, para sermos uma igreja viva, atuante e que sabe em quem tem crido. E para finalizarmos, eu gostaria de ler o cântico do Inário Evangélico 205, Pedra Fundamental, que retrata bem isso que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: da igreja o fundamento é Cristo o Salvador. Em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir em plena luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, nós te rogamos que, erguido por amor, o templo consagrado redunde em teu louvor, e que almas redimidas aqui em comunhão se tornem templo santo da tua habitação. Que Deus nos ajude a professarmos, como declaramos no credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho. Que nós possamos declarar isso: Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Filho do Deus vivo, o Cristo, Filho do Deus vivo,
para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe.